Frei Galvão, 89,9 MHz. Emissora da Fundação Frei Rogério, Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, Guaratinguetá, São Paulo. Agora, ponto de vista. 12:09, voltando por aqui com o nosso ponto de vista. Quinta-feira, você já sabe que tem a presença de Neuza Cipoli. Aliás, essa semana você bateu o cartão direitinho, né? Bati o cartão direitinho. Olha, eu tô gostando de ver, viu? Que exemplo. Pois é, isso é exemplo Do quê? de 3x2. 3x2. Trabalho 3 e forno 2. Isso aí, velho. Eu já sou aposentada, tá tudo certo. Seja bem-vinda, eu venho viu? aqui Como porque sempre. eu adoro, Ah. adoro. Vocês sabem que eu gosto de rádio, eu gosto de entrevistar. E você é Porque- sempre muito bem-vindo, você sabe Amém, disso, né? Jesus. Eu penso o seguinte, informação Sim. e conhecimento tem que ser dividido, não é? Sim, deixa eu apresentar a nossa Vamos convidada. apresentar a nossa amiga aqui. Leila Pisani. Isso. Advogada e conselheira. Chega bem pertinho do microfone. Eu vou- Isso eu aí, posso ó. puxar Você pra se arruma aí Pode, pra ela. pode. Isso, já deu um ganho aqui. Seja bem-vinda, viu, Leila? Obrigado, Advogada, eu que- conselheira também, né? Conselheira Isso. tutelar. Tutelar. Aliás, é Obrigada, uma eu das mais agradeço. antigas, não é, Leila? Eu e a Mirelle estamos há 10 anos no Conselho Tutelar. Olha, 10 Graças anos. a Deus. Desde estamos- que foi criado, né? Não, ele Não. foi criado em 1990, né? Eu acho que aqui em Guará começou em 1998, mas é o terceiro mandato que nós duas estamos juntas. E os outros 3 é o segundo mandato deles lá também. Legal. Maravilha. Legal, Então a parabéns. pergunta que já veio é assim: nesses 10 anos, o que mudou? Nós avançamos, graças a Deus, né? A gente avança em muito sentido. O Conselho Tutelar de Guaratinguetá, ele tem uma equipe muito técnica, uma equipe que se dedica para aprimorar o conhecimento e para atender crianças e adolescentes, né? E o ECA vem dando esse respaldo para a Legal. gente também, porque ele vem se atualizando à medida que aparecem as necessidades de crianças e adolescentes. Nós tivemos várias atualizações que vieram complementando, né? Que inclusive hoje eu estive conversando, falando do ECA Digital. Já acabei de Né? escrever aqui, ECANET. Isso, Já falei, é. já ia Legal. perguntar. Eu tenho uma também que eu acho que é muito importante, a questão do abandono afetivo, né? Daquele pai e mãe que se separa e depois acaba não mantendo uma convivência com a criança, Sim, sim. com o filho, e que hoje ele pode ser condenado por uma indenização, porque não tem como forçar alguém a ter contato com criança se ele não quer, né? Que é muito triste, porque é o seu filho e você deveria manter essa convivência. Então, se apelou aí pelo dinheiro, né? Então, vamos ter uma condenação, indenização por Você material. acha que- Não resolve, mas eu acho que assim, não resolve, mas para alguns eu acho que acaba acordando. Tem e que pegar assim, no né, bolso, né, Tem que né? pegar no bolso. Tem gente que só entende quando pega O valor no do bolso, dinheiro. né? Certo. Porque é muito Infelizmente. triste. A gente tem lá no conselho crianças que chegam lá, mãe com crianças com ansiedade e depressão, porque quer a presença desse pai ou dessa mãe que é ausente. E não tem nada que reponha isso. Por melhor pai, mãe, avô, tio, madrinha que Sim, você sim. seja, você não ocupa esse espaço. Ô, Leila, Certo. mas cá entre nós, esse abandono hoje está existindo não só pela separação dos pais, mas tem pai junto que também abandona, não tem? Também tem. Tem bastante, Tem. né? Eu vejo na rua, Daniel, eu vejo assim na rua, lá no shopping, a criança, pai, e o pai com a bendito celular na cara. Ô mãe, a mãe com o bendito celular na cara. É, nós precisamos, então, nós estamos perdendo o diálogo, né? O diálogo entre a família é muito importante. É assim que você conhece seu filho, é assim que você entende as necessidades dele, é assim que ele te dá um alerta de coisas, né, que estão acontecendo Sim, e sim. que vai precisar da sua intervenção. Mas essa falta do diálogo, infelizmente, a gente precisa parar e pensar nisso. Que você arrume um horário, né? Então, nós vamos almoçar todo dia Sim. juntos, ou nós vamos jantar todo dia juntos, né? Porque não tem como ficar sem o celular. O problema é que ele não pode dominar a nossa vida. Você sabe que uma vez eu isso é levei verdade. uma lambada de uma sobrinha neta minha de 7 anos. Aí ela sentou na mesa, almoçando, celular, eu olhei e falei, pô, celular não, né, querida? Aí eu falei, que diferença tem, tio, o celular e a televisão ligada aí no jornal que a senhora tá vendo? Fiquei mudinha, É verdade. não é? Fiquei mudinha.
A senhora não está assistindo o jornal aí, vendo... É mudança de tela. E o legal Exatamente. que a juventude de hoje, ela tem já essa percepção, né? Eles são muito rápidos na resposta, na percepção do que acontece Sim, em volta, sim. eles são antenados. Enquanto nós viemos do mundo analógico, eles nasceram na internet. Sim. Então, assim, tudo para eles é muito rápido. É igual ela tá falando, olha para você ver a resposta dela tão rápida, Imediata. espontânea, imediata, ou seja, ela está observando. E é verdade, só trocamos as telas. Na verdade, tem que desligar tudo. Vamos sentar aqui e vamos conversar. vamos nós. conversar. É verdade. Não é? Outro dia, eu estava fazendo faxina em casa e eu faço faxina, gente. Dói a lombar, mas a gente faz. Queima. Aí eu botei uma musiquinha lá, falei, não, vamos fazer faxina com uma musiquinha melhor, né? É bom. Aí eu fiquei pensando, vendo essas coisas de internet, eu falei, já sei. Eu sou do tempo que a gente parava para ouvir música. Sim. Pegava os bolachões que vinha com encarte, com a Sim. letra da música. Era um grupo de colegas, de amiguinhos. E cada encarte trazia uma história, tinha uma arte, né? Era gostoso. Era né? bonito, né? Sim. Não era? A gente discutia a letra da música, a gente ouvia, Dançava. dançava, fazia os bailinhos em casa. Né? Sim. Hoje põe um fone de ouvido, não sabe o que está ouvindo. E tá sozinho, tá isolado. Exatamente. Não tá compartilhando. Antes Temos da que gente voltar, entrar né? no tema Precisamos. que a gente Sim. chamou para a gente debater e conversar um pouquinho, você que está nos ouvindo também pode participar, 996118989, pode curtir lá no YouTube, estamos ao vivo por lá, tá? E também no canal oficial da Nilza Cipolli lá no Instagram. Não Insta. Lá no Instagram, tá? O ECA Digital, como é que foi essa mudança? Como é que os conselhos tutelares aí viram porque já acontece. Acho que a Austrália é a única que é proibida realmente, né, alguns usos. Ela né, proibiu para- até os 16 anos. Isso, proibiu o uso de menores aí nas redes sociais, na Isso. internet, enfim, né? Mas o Brasil optou aí por uma questão mais flexível, que também já trouxe uma proibição, e já é um controle, já é válido, Sim. muito bem válido, né? Já comecei a acompanhar, porque estava tudo meio que a Deus dará, terra de ninguém. Terra de ninguém. E como que foi visto isso aí pelo Conselho? Foi muito importante, né? Já vinha se estudando isso, porque, assim, acaba vindo os casos para o Conselho Tutelar dessas situações que vinham acontecendo. Então, assim, o meio jurídico, né? O Ministério da Justiça já vinha trabalhando de que forma isso ia ser feito. Certo. Né, de como poderia. E daí veio o FELCA, né, expondo toda aquela situação, que na verdade eu acho que foi uma coisa que acabou empurrando. Isso foi válido, porque isso também trouxe para os pais, para toda a sociedade, o Estado, né, tomar pleno conhecimento do que realmente estava acontecendo com crianças e adolescentes. Só para lembrar, o ouvinte, o Felca é aquele influencer, Isso. com magrinho, de cabelo comprido, Aliás, que denunciou Isso. o abuso de crianças pela internet. monetização. Exato. Ele monetização. Ele não foi o único, é que outros não tinham tanto ganho, tanto alcance Com como tanto ele. alcance, né, quanto ele. exatamente, Ele é. teve peito e foi à frente aí. E, levou. e ele fez um trabalho de se inserir nesse Sim, meio, né, para ir sim. captando informação, Captando para quando ele trouxesse, ele tivesse Tivesse embasado. base, né? Exatamente. Então, daí foi o pontapé. Então, quer dizer, o ECA digital, ele veio complementar o ECA, né? É. Então, por quê? Porque a gente não tratava da questão das redes sociais, da Não tinha, internet né, no quando ECA. foi feito. Porque ele foi feito em 1990, então nem Exato. havia isso. Porque o que houve? Houve a transferência dos direitos que estão no ECA, que hoje são válidos para redes sociais. Sim. Então a importância foi isso, porque hoje você vai responsabilizar, você vai atribuir a responsabilidade de cada um, da família, da sociedade e do Estado, e principalmente com relação às plataformas. Exato. Porque as plataformas, como você bem disse, ela deixou livre para as crianças e adolescentes terem acesso. Tem coisas boas? Tem. O problema é que elas também estavam tendo acessos em redes que não são boas para Sim, elas, né? sim. Então, hoje ela vem trazendo isso. Você também é responsável. Você tem que criar método de impedir que essa criança sozinha acesse, tenha uma página, né? Tanto que hoje tem que estar linkada até os 16 anos ao pai, Sim. né? Então, eles conseguem Então ter o vamos controle. explicar isso aí, Leila. Vamos explicar como é que está funcionando o ECA Digital. Quais os principais pontos que você acha positivo dessa lei? Os principais pontos eu entendo que foi a orientação que vem para os pais, né? De que eles devem ter o cuidado e acompanhar os seus filhos, né? Sim, sim. Que isso já vem do outro, porque a educação, saúde do seu filho você já tem que acompanhar. Mas eu acho que o principal para mim foi a questão de trazer a plataforma para essa obrigação. Isso, eu achei legal também. Né? Eu acho que o principal foi isso. E, claro, agora cabe ao governo também criar critérios e meios de fiscalização.
fiscalizar as plataformas. Sim. A gente precisa regular. Não tem jeito. Porque, assim, está estipulado que vai ser feito desse jeito, que até os 16 anos precisa estar sendo linkado à página do pai. Isso que tem que explicar. Os pais podem linkar. Quando você for criar a página do seu filho, ela tem que estar linkada na sua, porque você vai ter acesso a tudo que ele está fazendo na rede social. Como se fosse um controle remoto. Isso, É o controle parental, né? Isso, né? como se você estivesse clonando a conta dele na sua conta. Sim. Né? Sei. Tá certo? Então, e a plataforma vai ter que ter o cuidado, porque assim, a gente sabe a habilidade que eles têm, Sim. né? A gente sabe, eles alteram data de nascimento, Sim, tudo, sim. para poder estar livre dentro Agora da tem rede social. plataforma que tira até foto, né? Isso, tira então, foto, faz tudo o isso. reconhecimento facial. Tudo isso vai ser preciso. Né? Aí a forma como Ótimo. vai fazer, a gente vai acompanhar agora, porque ela começou a valer agora a partir do dia 17, né? E acredito que o próprio governo vai criar critérios de estar acompanhando isso E de as pessoas perto. precisam entender que isso não é só no Brasil, não. Né? Não. Vários países vêm tomando essas atitudes, Isso preservando é suas necessário. crianças. As né? nossas crianças estão sofrendo com isso, né? A gente tem casos, hoje cedo eu falei, de crianças que entram num grupo de amigos e ali surge uma conversa, daqui a pouco tem um adulto ali dentro que você não sabe, você acha que também é um adolescente, ele vai ganhando sua confiança, a menina acabou mandando nudes, daí você manda, depois ele fala, se você não mandar mais, agora eu vou expor você na rede social. Se você contar para os seus pais, aí começa a chantagem, a criança não consegue sair disso. Aliás, isso é só um dos casos que Isso acontecem. é só um dos casos. Tem vários, Tem né? vários. Tem Esse é vários. o que chegou. Outro dia eu falei para uma amiga, eu estava na casa dela, eu falei, ué, cadê seu neto? Ele está lá jogando. Eu falei, você sabe o que ele está fazendo na internet? Ele falou, está lá jogando. Eu falei, mas jogando como? Aí eu cheguei, fui lá atrás dele, ele estava jogando online. Um menino de 8 anos de idade, jogando online. Qual Aí tipo eu de vi a jogo? foto de uma pessoa ali, que eu vi que era mais velha, eu falei, e esse aqui quem é, fulano? É um amigo meu. Eu falei, mas você conhece ele? Você já viu ele? Não, é dali, é dali. Você não sabe quem é, você não sabe se é maior, se é menor, tá lá. Porque os jogos de hoje são compartilhados. Você joga junto com outra Você pessoa, joga com outra um pessoa, grupo, não é? lá na China, tá aqui junto, jogando junto com E os você. pedófilos, os abusadores estão nesse meio, você entendeu? Porque como é que você vai identificar? Ele se apresenta como uma criança, põe uma foto lá, mas na É verdade a você não maneira sabe mais fácil com para quem. eles caçarem. Mas né? as plataformas têm como saber. Elas têm como Sim. saber, e é uma obrigação delas, por isso a importância do ECA digital Sim. para fazer o controle e atribuir a ela a obrigação de fazer esse Eu controle. vi muita gente falando que era censura na internet, que seria proibido. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. né? Isso é ignorância. É com todo ignorância, né? Ignorância, Se eles não é? soubessem realmente o que pode acontecer Sim. com uma criança e um adolescente nesse espaço, eles iam ver que não, isso aí é uma proteção. Ninguém está livre, todo mundo tem suas obrigações. Sim. Eu falo Exato. para uma pessoa assim, falo, olha, são 40 e tantos anos de jornalismo. Trabalhei em rádio, TV e jornal impresso. Se a gente falasse uma mentira ou inventasse alguma coisa, se eu falasse no microfone da rádio, se eu escrevesse no jornal ou falasse numa matéria de televisão, eu já estava sendo processada Exato. Exatamente. exatamente por isso. Então, por que não fazer a mesma coisa na internet? Porque vocês pensam que na internet é território da mãe Joana? Coitada da mãe Joana, ela não tem nada a ver com isso. Né? É um território Não é sem livre. Né? Não é terra sem lei. Não. Não é terra sem lei. Você é responsável por aquilo que você fala. Então você manda o presidente da República para aquele lugar e acha que está certo, que você tem o direito. Eu tenho meu direito. E o seu dever, Na onde é que internet fica? todo mundo vira valente, né? Todo mundo acha que pode fazer tudo. Vira jornalista. Vira jornalista. O que tem de Se jornalista? todos nós estamos subordinados à lei, por que a plataforma não está? Exato. Exatamente. É um ambiente novo, Sim. onde as pessoas estão inseridas. E Exatamente. para conviver em sociedade, a gente sabe que a gente precisa de normas, de regras, de Sim, leis e de sim. punições também. Exatamente. Então, E eu não quero. Hoje a internet chegou para ficar. Você não Sim. pode impedir a criança ou o adolescente de ter acesso a isso. Até porque na escola o material é muito utilizado, né, tecnológico. E eu quero que meu filho tenha acesso, porque eu Sim. também quero que ele evolua, mas eu quero que ele também esteja protegido, sim. não é? Exato. Porque a minha proteção, ela não é 100%. Seus eu não filhos têm que consigo, idade? Né?
Não, na verdade eu não tenho, mas eu tenho sobrinhos. Eu tô me colocando como Sim. pai e mãe, né? Não, é isso. Então, eu tenho sobrinhos, eu tenho afilhados, né? Então, eu quero também que ele esteja protegido. Porque por mais que um pai, uma mãe tente acompanhar ali a internet, né? A fim de... É lógico, eles falam assim, minha liberdade. Sua liberdade também tem limites, Lógico. né? Porque Lógico. o pai, quando ele está acompanhando, não é que ele quer impedir você de tudo, ele só quer que você esteja seguro. Sim. Então, eu quero que a plataforma me traga essa segurança. Nós somos da época do analógico, eu falo assim, eu tenho muitas coisas na internet que eu nem sei mexer. Nem eu. Você vê as crianças fazer, eles fazem montagem de foto, tudo é uma coisa assustadora. Você dá um celular, eles não lêem o manual para usar o celular. Exato. Né? Não. Já sabe A fazer. gente lê o sai manual e fazendo. não consegue ligar Olha o dedinho. celular. Olha o dedinho. Como é que é o Olha o dedinho? dedinho, olha o dedinho. O dedinho já vai direitinho Então, às lá. vezes você vê pai assim, não, eu acompanho a página da minha filha, né? Daí um dia eles que as duas meninas conversando, a amiguinha da filha na coisa, não, mas aquela foto, não sei o quê, dele falou assim, mas que foto que eu não vi? A filha tinha um segundo perfil. Olha. Olha. Entendeu? É malandragem? Talvez ela queria ter a liberdade, mas talvez meu pai não goste disso, eu fiz. Aí ele até foi ver, não tinha nada demais, mas filha, Mas, por que eu não tô na sua página? O que você tá fazendo que eu não posso ver? Artigo já acende 12. uma luzinha, né? Sim. Artigo 12 do ECA Digital. Os provedores de lojas de aplicações de internet e de sistemas operacionais de terminais deverão. Inciso 1º. Cadê aqui? Inciso 2º. Permitir que os pais ou responsáveis legais configurem mecanismos de supervisão parental voluntários e supervisionem, de forma ativa, o acesso de crianças e de adolescentes a aplicativos e conteúdos. É o que vocês dois estão falando aqui. Sim. Porque Vai os pais ter que são vigiar. responsáveis pelos filhos menores de idade, né? Então, é ele que responde. Como ele não vai ter acesso a isso? Nós estamos batendo um papo com Leila Pisani, é isso, Isso. doutora, advogada e conselheira tutelar. Eu fico impressionada hoje, Leila, com os pais que não dizem não para os filhos. É uma certa dificuldade. A criança sobe por cima da cabeça, faz birra, berra, eu quero, isso, e coisa. Eu falo, escute, eu tenho uma criança que eu falei para ela, não pode. A mãe nunca falou não para ela. Eu falei, não pode. Ele ficou olhando para minha cara assim, 3 anos de idade. Ele não sabe o que é não. Não sabe o que é não. Como é que vai ser um adulto desse jeito? Exatamente, porque hoje ele é uma criança, você ainda tem um certo controle sobre ele. Mas a hora que ele for adolescente, né? O dizer não é difícil, mas o dizer não, ele é protetor. É protetor. Quando você fala pro seu filho, você não pode fazer isso. Né? E converse com ele, você não pode por causa disso, porque acontece isso. Mas os pais têm que falar não. O não é difícil, mas ele protege. E se o pai que não consegue falar não para uma criança, não vai falar para o adolescente. E o adolescente tem um outro posicionamento. A gente tem aí uma geração de pais mal criados, eu digo que tiveram uma criação meio que deficiente para poder educar as nossas crianças atuais. Eu não diria mal criados, né? Que cada um tem o seu jeito. Eu aprendi uma coisa no Conselho Tutelar, que quando você chega, você chega com a sua história de família, como você foi criado, e que para você o jeito certo é aquele. E às vezes o outro, você pode até achar que não é certo, mas está funcionando para aquela família, né? Certo. Então é complicado quando você se posiciona desse jeito, Sim. né? Então eu acho assim, você não vai dar o que você não aprendeu, você só dá para o seu filho o que você aprendeu, Certo. você entendeu? Então se você foi uma criança que nunca recebeu um não do seu pai, você teve a liberdade de fazer tudo, você não vai aplicar um não no seu filho. Né? E a gente diz que quando uma criança ou um adolescente dá problema na criação dele, o comportamento e tudo mais, não foi só a família que falhou, todo mundo falhou. Porque ele passa pela educação, ele passa pela saúde, então a família, a sociedade e o Estado falhou nesse atendimento dessa criança. Então é uma culpa que é geral. Ô, Leila, como é que vocês fazem quando chegam uns pais e dizem a seguinte frase: mas quem tem que educar é a escola. Então, a gente orienta. Escola não educa ninguém. Escola instrui. Instrui, A é. responsabilidade da educação, da formação dessa criança, desse adolescente. Mas ainda tem muitos pais que com está essa em desenvolvimento. mentalidade? Tem. Que Tem sim, isso? tem bastante.
Tem. E ficam bravos. Chegam na escola e ficam bravos, chamam a atenção da direção, da coordenação, da própria professora. E, às vezes, quando você tem um professor que, às vezes, acaba sendo um pouco mais incisivo com a criança, daí tem pai e mãe que acha ruim, vai lá e fala que educa sou eu e processo. Ou seja, a educação ela não veio de berço nesses pais. De berço, não. Eles ainda, alguns, não vou, lógico, eu não vou generalizar, mas tem pessoas que ainda acham que por você falar o sistema de educação, é eles que têm que educar. Não, eles estão lá para instruir o seu filho. A educação tem que vir de casa, ele tem que vir preparado para estar ocupando aquele ambiente. Certo. O nosso querido Ricardo Tebega esteve aqui, né? Nosso secretário, lembra? Secretário. Ele até conversou com a gente com temas até importantes, citou a parceria, né, que tem com vocês. Sim, porque o Conselho Tutelar está ligado diretamente à assistência social, né? Isso. Está ligado? Eu pensei que fosse a educação. Não, assistência social. Na verdade, o governo instrui para que a gente fique ligado diretamente ao gabinete. Mas o Soliva, depois que houve uma abertura, acabou remetendo para assistência social, mas o certo seria estar no gabinete. Porque o Conselho Tutelar, ele não é um órgão subordinado. Né? Ele tem autonomia para decidir e só o juiz pode rever as decisões dele. Então, ele é considerado uma secretaria. Sim. Então, por isso que ele deveria estar ligado diretamente ao gabinete e não à secretaria, porque nós não somos um equipamento da Secretaria da Assistência Social. Sim. E agora está ligado lá. Soliva fez isso e não vai desmembrar? Nós já conversamos com o Júnior, ele ficou de tomar providência, estamos aguardando. Tá, e qual é a dificuldade de ser ligado a isso? É uma questão de tolhe um pouco a sua atitude, a sua decisão? Não, na decisão nossa não, porque na verdade o que a assistência faz, ela só administra o funcionamento do Conselho Tutelar. Então é ela que arca com todos os custos, é ela que tem que fornecer um material para nós, mas há essa confusão, porque quando você está linkado na assistência social, as pessoas entendem que você é um equipamento da assistência social e você não é. E você não é. O Conselho Tutelar, ele tem autonomia para tratar suas decisões e tudo o que ele faz, ele remete ao Ministério Público quando há necessidade, e se alguém se sentir contrariado com a decisão do Conselho Tutelar, aí tem que buscar o judiciário. Na verdade, seria um mapeamento feito pela assistência social e aciona vocês quando necessário. Isso, porque na verdade, é o Conselho Tutelar que aciona a assistência social. Ah, sim, é o contrário. É o contrário. Porque assim, nós não executamos nossas ações, né? Na verdade, a gente faz a defesa do direito da criança. A gente faz o atendimento, verifica o que necessita, a gente faz o encaminhamento para a rede através de requisição, e daí a gente determina os equipamentos que vão trabalhar para atender aquela família diante daquela necessidade. E daí eles têm que nos dar a resposta. Deu a resposta, sanou o problema, a gente arquiva aquele documento, mas aí tem famílias que o arquivo normalmente é ligado à assistência social porque é uma questão de moradia. Mas aí a gente lida com tudo, né? Porque o Conselho, ele aciona saúde, educação, né? O Ministério Público, quem for preciso, delegado, polícia, é o Conselho que Leila, aciona. antes da gente continuar, ainda dentro desse tema, tem uma pergunta para você do nosso companheiro Léo Dias. Vamos ouvir rapidinho. Fala, Léo! Boa tarde, Daniel, Neuza e doutora Leila. Boa tarde. Eu gostaria de perguntar algo assim referente à proteção das crianças e adolescentes aqui em Guaratinguetá. Como é que está, né, essa movimentação nos dias de hoje? Eu me refiro à casa, né, da criança, aí, a Laura Vicunha, que fica dentro, né, da Fazenda da Esperança, no Centro Feminino, cujo qual já tive a oportunidade de trabalhar lá como cuidador infantil. Queria que a doutora Leila colocasse para a gente como é que essa situação está hoje em Guaratinguetá, como é que são as movimentações, e vou um pouquinho além. Gostaria de saber, na visão, né, dela como conselheira, o que determina que uma criança hoje seja, né, retirada à guarda dos seus pais para ter que ir, né, para essa casa de custódia, né, no caso dessas crianças, onde eles são super bem cuidados, diga-se de passagem, mas o que determina isso? Beleza, gente? Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, Léo Dias. Obrigado, Léo. Pela pergunta. A casa, a Laura Vicunha, é a casa... administrada pelo Ferrans. A casa transitória que tinha antigamente?
casa de acolhimento, que chama hoje, né? Chama hoje casa de Casa de acolhimento. acolhimento. É o que a gente chamava antes de transitória. Isso, É o mesmo? é. Ah, ótimo. O Léo eu conheço, o Léo, a tia dele, a Sônia, foi candidata também ao Conselho Tutelar, trabalhou, ela foi suplente nossa, trabalhou Legal. um pouquinho com a gente. Conheço o Léo da época também, que trabalhou lá na casa da criança, né? O Conselho Tutelar, a gente recebe, a demanda nossa é muito grande. Ele falou que é mãe, é mãe? Ele que é chama mãe. de mãe, mas parece que é tia. Eu não sei se eu estou equivocada. E porque também ele tem o Holanda, né? O Holanda Isso, também é parente. Holanda também. E assim, a demanda nossa é muito grande. A gente chega a abrir 400 registros novos por ano, fora os que estão em funcionamento, né? Nós somos um conselho tutelar aqui em Guará. A partir de 100 mil já poderia ter um segundo, mas a gente tem um só. Então a gente abre em média 400 novos casos, novas Tem demanda famílias para que a um gente vai segundo atender. conselho? Tem demanda. Tem bastante demanda. E tem a casa do acolhimento. Como é que uma criança chega nessa casa, né? O Conselho Tutelar recebe um comunicado de violação de direitos, ele faz a intervenção junto a essa família, ele aciona a rede, CRAS, CREA, saúde, educação, o que for necessário para que preste o atendimento a essa família e para que a gente trabalhe para cessar essa violação que a criança está sofrendo. Sim. Só que tem casos, eu vou dizer assim, em Guará eu acho que é pouco. A gente consegue trabalhar, a rede consegue trabalhar e evitar esse acolhimento. A gente não tem, assim... É difícil quando a casa chega no seu limite, porque ela acolhe até 20 crianças. É difícil quando ela chega nesse limite. É lógico que a gente não gostaria de ter nenhuma criança lá. E qual é a faixa etária que vai para essa casa? É até os 17 anos, até antes de completar os 18 anos, de 0 até... De 0 até... 11 meses. E qual, você sabe qual a faixa etária que está lá hoje? Por exemplo, tem mais criança, mais pré-adolescente, adolescentes? Como é que funciona? Varia bastante. Acho que tá meio que dividida entre crianças e adolescentes lá. Porque, na verdade, essa casa, antigamente a gente tinha, né? Quando eu comecei, a gente tinha a casa das adolescentes, tinha a casa da criança. É verdade, era separado. Das meninas adolescentes, dos meninos adolescentes e das crianças. Nós tínhamos 3 casas em funcionamento. O Frei Hans iniciou cuidando das crianças. Aí tinha a casa solar que ficava ali no Pedregulho, que era das meninas, e a dos meninos que ficava ali no caminho do Tamandaré, que era a associação de Frei de Galvão que tomava conta dessa casa. Mas depois se decidiu, o município acabou conversando com o Frei Hans, abriu o chamado, né, chamamento público, e ele acabou acolhendo até os adolescentes. Então, hoje, tem meninos e meninas dentro daquela casa de crianças e adolescentes. Eu não conheço o espaço físico lá, mas é tudo junto? É tudo junto. E daí tem os quartos separados das meninas, dos meninos, são bem acolhidos, recebe toda a atenção. É uma equipe muito grande, tem mãe social, né? Tem atendimento com assistente social, psicólogo, se precisa da rede. Teve uma época que a Unimed tinha feito um convênio com eles lá e estava atendendo as crianças, que é referente, acho que um posto que tinha, foi muito legal. Mas a UPA também sempre está aberta ali para fazer o atendimento. Mas como é que elas chegam lá? Quando a gente faz toda essa intervenção e não surte efeito, nós levamos isso ao conhecimento do Ministério Público. E ele decide se vai sugerir o acolhimento ou não dessa criança para tirar ela da violação. Certo. Então, daí ele entra com o processo, a juíza acatando diante de toda a documentação que tem, ela determina o acolhimento. É uma mulher a juíza da criança ou adolescente? Hoje é a doutora Maria Isabela. Bom. Nada contra os meritíssimos. Eu peguei doutor Arion também. Doutor Arion, muito bom. Era um juízo a gente tinha um bom relacionamento com o doutor Arion. Então, isso também precisa deixar bem claro, né? Porque tem muitas pessoas que acham que é o Conselho Tutelar que acolhe. Não é. O Conselho Tutelar faz o trabalho, pega toda essa documentação quando não cessa a violação e encaminha para o Ministério Público, e se ele entender que é o caso de acolhimento, ele acolhe, né? E se o juiz concordar com o Ministério Público, é ela que vai determinar se que acolhe essa criança. Quais os critérios, quais os problemas dessas crianças e adolescentes que estão lá? Quais os que mais aparecem no Conselho Tutelar? Violência sexual, violência doméstica, negligência, maus tratos, abandono. Aparece de tudo, né? Mas geralmente quando elas vão para lá, geralmente está ligado à questão do maus tratos, né? Porque a criança fica ali naquele sofrimento, né? E como que é feito esse mapeamento da avaliação para uma cidade de Guará ter esse número? Infelizmente, a gente está com dificuldade aqui de fazer essa estatística, porque o Conselho Tutelar devia estar usando o CIPIA. Só que está faltando computador para nós. Opa!
Como assim? Como? Opa! Opa! Epa! Nós estamos trabalhando isso. Chegou, havia um suporte o ano passado de 3. Foi até na gestão do Soliva mesmo, a gente ficou sem... Na gestão passada. A gestão passada, a gente Ficou chegou sem. a ficar até sem o serviço da limpeza. Daí nós fomos um pouco audaciosos e fechamos as portas, porque não garantia... Lembra? Me lembro. Fizeram não garantia greve. a segurança nem do atendimento, porque assim, principalmente a questão do banheiro. Uma pós-pandemia, você está numa situação dessa? Não. É o fim da picada, hein, gente? Então, assim, vinha a falta da limpeza, O a começo. falta do equipamento, às vezes a falta do veículo, porque a gente tem veículo próprio, sim, que na sim. verdade vem do governo federal, não é o município que fornece. Então veio toda essa questão que a gente já vinha alimentando o Ministério Público e daí o Ministério Público decidiu por entrar com uma ação civil pública, onde o município foi condenado a manter 2 funcionários da limpeza para o Conselho Tutelar. Não foram 2, desculpa, mas que ficassem em tempo integral das 8 até as 17 horas, que é a hora que a gente fecha. 2 auxiliar no administrativo, porque tem a questão de férias, tem a questão de almoço deles, para a gente não ficar sozinho e eles fazerem esse atendimento. E trazer pelo menos 2 Ou computadores, seja, uma 3 estrutura computadores. para o conselho funcionar, né? Mas por que chegou nesse ponto? Porque o município acabava não atendendo às necessidades que o conselho pleiteava. Ai. Entendeu? A gente não Para tinha você computador. ver como é que... A gente não tinha computador com câmera para fazer audiência. Então, ou você faz da sua casa, você leva o seu equipamento, ou você fazia até com o seu celular, ou você ia até o judiciário para ocupar a sala lá e fazer. Ô, gente, foi essa atenção que vocês deram Né? pro conselho? Não é para o conselho tutelar. Para as crianças problemáticas, das crianças da Exatamente, cidade. Porque o Conselho Tutelar necessita Sim. dessa condição mínima Meu de trabalho Jesus amado! para que possa dar um atendimento de qualidade para crianças e adolescentes da nossa cidade. Peraí, e hoje está faltando computador. Então, daí vieram 3 computadores e veio um notebook. Mas o curioso é isso. Veio 3 computadores novos que também não tinha câmera. Daí veio um notebook que tem câmera e caixinha de som. Só que agora um computador, e daí os outros já eram velhos, porque na verdade os computadores que tinham no Conselho Tutelar, eles vieram através do kit equipagem do governo federal, nunca foram dados pelo município. Quando você abre, você constitui, você pede o kit equipagem, o governo federal dá. Sim. Os computadores para os conselheiros, o computador para o administrativo, geladeira, mesa, cadeira, então vem esse primeiro suporte, inclusive o carro do conselho. Sim. Os computadores que nós temos lá hoje, tirando esses 3 que vieram novos agora, é os que veio do governo federal. Nunca foi trocado, entendeu? Aí o que acontece? Agora, Não o pode meu pedir pifou, de novo? o do administrativo pifou e o da Meire, que era novo, queimou a fonte. Que houve umas descargas aí e queimou. Nós estamos hoje com 3 conselheiros sem o equipamento que a gente está E revezando. todo o arquivo perde? E daí o arquivo... Não, daí é que, na verdade, nós colocamos na nuvem. Mas qual que é? O CIPA, na verdade, ele não é... Ele é um site do governo que você entra, que fica na nuvem. Você não precisa baixar. Sim. Só que cada conselheiro precisa ter o seu computador para poder trabalhar. A gente fica preocupado porque se no simples já está assim, imagina no mais complexo. Né? Porque, escute, gente. assim, não desmerecendo o trabalho de vocês. Vocês são profissionais excelentes que precisam estar ali. A gente vai atender. Mas sem ferramenta, como é que vai trabalhar? Né? Não é lápis e caderno hoje em dia. Hoje o equipamento é o computador necessário. Então... O Ricardo Teberga, já que o custo do Conselho Tutelar está a cargo, né? Posso falar assim? Pode falar, está a cargo da assistência O custo social. do Conselho Tutelar está a cargo da promoção social, então é necessário. Não dá para pedir mais para o governo federal? Não dá, inclusive, na gestão do Soliva, nós tentamos pedir, porque daí vem uma renovação de um kit equipagem, que daí vem substituindo novos computadores. Certo. Foi feito o processo, porque na verdade não é o conselho que faz. O ruim é isso, porque a gente queria monitorar esse processo, né? Quem que pede isso? Daí quem tem que pedir é o gestor municipal, é o prefeito. Certo. O Soliva deu início, nós não ficamos sabendo sem resposta, eu acho que acabou não fazendo todo o trâmite que precisa. Aí no final agora... Acho que nas 2 gestões do Soliva nós tentamos, porque agora, no último ano que ele saiu, novamente nós pleiteamos que nós íamos que abriu, né, para poder fazer esse chamamento, para se colocar lá para o governo federal. Foi solicitado, só que a gente não consegue ter essa informação do município e o conselho não tem acesso a esse processo, porque só quem pode pedir é o gestor municipal, porque ele coloca a assinatura dele requisitando. Então, ele não precisava ter esse custo se ele fizesse esse processo da renovação do kit equipagem.
Viu? Júnior, Como é que funciona? Grande, Júnior. Mas como é que é a vamos relação? lá, Hoje é Juninho. boa? A relação hoje é boa? Como... Adriana, vamos É, pedir pra porque, Adriana. vamos interceder, porque, Vamos né? interceder, porque não é possível. Como é que é a Não, relação? Eu não vou dizer que é boa, porque se fosse boa, vai e volta, não é? Ah, sim, A é. minha necessidade é essa. Eu estou pedindo para você o básico para Sim, eu trabalhar. certo. Você tem que entender. Se que isso você é não dá o necessário. básico para o Conselho Tutelar trabalhar, que importância você dá É. para as crianças da sua cidade? É a minha Exatamente, pergunta. Exato. exatamente. É isso que tem que ver. Como é que você está tratando o conselho? Porque o jeito que ele está sendo tratado Sim. é o jeito que as crianças estão sendo Exato. tratadas. Porque o maior representante de crianças e adolescentes é o Conselho Tutelar. E pelo que você apresentou, os números em Guará são altos. São E o altos. local do Conselho? Hoje Porque nós vocês já sofreram muito Vocês com a estão na falta Castro de Santos local. ainda ou não? Nós ainda estamos na Casa Santos, mas antigamente a gente estava na Nova Guará. Foi uma batalha muito difícil, mas a gente conseguiu que o Soliva trouxesse para o centro. O centro é o melhor local, né? Não, porque você tem que atender a população. Daí pensa bem na Nova Guará, quem sai lá do Ícaro. É difícil. Tinha que pegar duas Do conduções. Ícaro Duas até conduções, porque é perto. é. Agora, Tem quem sabe lá do Não, Pingo de Ouro? Exatamente. E tem famílias que às vezes não têm dinheiro para tem pegar uma dinheiro. condução. Sim, sim. Você entendeu? Então a gente tem que estar acessível para elas. Porque nós somos criados para elas, né? Então, e daí hoje a gente está aqui no centro da cidade. Mas eu Ninguém até quero entende por que reforçar. que a China está no século É. 22. Exatamente. E nós estamos aqui no ano 1900. Nós estamos centralizados, mas também já foi feita uma negociação, está se buscando aí, parece que está em fase de finalização, de ir para uma casa melhor. Porque ali, assim, a gente está em salas dividindo um com o outro conselheiro e é difícil quando No chega atendimento, muita gente é. para atender, porque daí as pessoas têm que ficar esperando. Porque se duas salas estiverem ocupadas, que tem 4 conselheiros, tem 2 em cada sala, se tiver um terceiro lá, ele vai ter que aguardar até você poder Ou seja, abrir a o estrutura, espaço. a estrutura hoje já não comporta já mais não o atendimento. comporta. Ela está centralizada, mas E ela não outra, comporta. o que tem que entender que o atendimento do conselho com essas famílias tem que ter, no mínimo, uma como é que fala? Uma privacidade. Precisa Sim, ser reservado, sim. precisa Precisa ser garantir o reservado. sigilo, Sim, não é? é tudo isso. Porque as pessoas veem alguém entrando no conselho tutelar e falam, ih, olha lá, né? É. Mas isso não interessa a ninguém, Sim, não é? sim. E a gente tem que tratar eles da melhor Mas forma mas é de possível. bom tom ter esse sigilo. Né? Não, é de temos bom que ter, é tom, tem que ter, obrigatório, não é de bom tom. né? porque É nós estamos ético, tratando sim. de É por criança e lei, é adolescente, ético. né? Você não Então a pode. gente tem que tomar muito cuidado. Não pode sair, vazar nenhuma informação ali de dentro. Mesmo porque De a jeito gente nenhum. lida com situações difíceis. Você ainda tem muitos casos lá que diz assim, mãe falando para a filha assim, se você não me obedecer, eu vou chamar o conselho tutelar. Tenho. Eu tenho um menino de 4 anos que chegou numa evasão escolar tremendo no conselho tutelar. Eu falei, mãe, mas por que ele tá assim? 4 aninhos. É porque ele tá no conselho. Eu falei, mãe, o que ele sabe do conselho tutelar? A mãe que... E outro, se ele tá na evasão escolar com 4 anos, quem é que não tá levando ele na escola? Ele não tem capacidade para ir Lógico. sozinho. E daí usa. Então, assim, tem crianças que têm medo da gente, tem pais e mães que têm medo da gente, porque vê o Conselho Tutelar como polícia da criança e nós não somos. Nós somos uma rede de apoio deles, nós somos um órgão de defesa e a gente sempre vai estar do lado da criança e adolescente. Defensores. E, né? isso, exatamente. E do lado da família, desde que ela não esteja violando o direito dos próprios filhos. Sim. Na hora de fazer é bom, né? Vamos falar o português, claro? É, porque Na cuidar uma hora de criança fazer é difícil. muito bom. Depois que pariu, toma que o filho é seu. É, porque é difícil. Dá para a cuidar. sociedade cuidar, né? É, Quer deixar é. para a sociedade cuidar. Porque É. por mais que você eduque seu filho, você tem que entender que ele vai ter uma personalidade, ele é individual, não é? E exato, por mais que exato. você inculte, por melhor trabalho que você faça, uma hora ele vai mostrar quem ele é, realmente. Sim, exato. né? Exatamente. Por isso que você tem que fazer um bom trabalho para incutir coisas boas nessa criança. Dessa criança. Né? Quando a gente estava falando da questão da assistência social, o Léo até entrou no tema também, falando, né, dessa questão do Lares, né, que Sim. acolhe as crianças. E quando chega na mãe, que a criança às vezes sai do lar por essa questão, que era o Isso. tema que a gente ia abordar. Isso. Né? Não, algumas ficam bem revoltadas, lógico, né? Quando é decidido isso, sai uma ordem judicial, sai um mandato para o oficial de justiça,
A justiça, embora não seja atribuição do conselho, a gente acompanha, porque para acolher essa criança que já conhece o conselheiro, né? E porque daí vem no nosso carro, a gente leva até a casa da criança, e quando a gente já percebe que é uma família que vai apresentar uma certa resistência, a gente pede o apoio da polícia para que aquilo aconteça da melhor forma, até porque a criança também não fica assustada com todos aqueles trâmites. Mas é muito triste, porque esse rompimento você não recupera mais, né? Porque é uma violação, você está tirando a criança. Para você tentar tirar ela da violação que ela está sofrendo, você tem que causar uma outra violação, que é romper o vínculo familiar. Isso é muito triste, né? E te deixar claro também, eu só quero complementar, que quando elas vão para a casa da criança, as pessoas ficam preocupadas, acham que elas já vão para adoção. Não vão. O trabalho da justiça, do conselho, da rede de proteção não é separar famílias. Primeiro é recuperar. É recuperar. A partir desse momento, daí a casa da criança começa a fazer um trabalho de trazer essa criança de volta para a família. Você entendeu? Então começa a trabalhar com a família para que o lar seja bom para ela e ela possa retornar. As crianças que vão para adoção é porque esse trabalho não acontece, não deu resultado positivo. Aí não tem jeito, você precisa tirar ela da violação. Daí ela acaba fazendo o processo de poder... O processo de adoção está mais rápido hoje em dia, está não tá? bem mais rápido. Ele é muito menos burocrático hoje, ele é bem mais rápido. Aí você consegue fazer, né, com que também a criança não fique ali tanto tempo no acolhimento. Leila, eu tenho uma conhecida que foi moradora de rua. É moradora de rua. Eu acho que ela já teve uns 6 ou 7. E pariu e já vai direto para casa. Então, a gente tem algumas aí que a gente acompanha nessa situação e é tão triste, né? Porque, assim, ela está em situação de rua, você tenta acolhê-la para que ela acate e receba o serviço, mas, assim, a droga destrói tanto a dignidade da pessoa que ela não consegue. E, às vezes... Teve casos de mãe assim, que daí o judiciário já sabendo, o hospital já fica alerta com essa mãe que vai chegar, porque já conhece, né? E já sai uma ordem judicial que a hora que ela tiver o neném já é para ir lá e pegar. E, nossa, e às vezes elas ficam revoltadas, porque elas também querem cuidar, só que elas querem, mas elas não conseguem. Elas não conseguem. Não conseguem. Elas Agora, não estão conseguindo cuidar nem delas. É difícil, né? Difícil. É o que sofre essa criança. Você sabia que essa criança, ela sofre de síndrome de abstinência? Tem algumas crianças. De drogas? Sim. Eu conversando com um médico uma vez, ele trabalhou em São Paulo, nesse local, com criança, que a coisa mais triste do mundo é aquela criança que entra em síndrome de abstinência, porque ela não tem mais o crack, ela não tem mais a cocaína, ela não tem mais a cachaça, ela não tem mais a maconha. Sim. O organismo daquele piquititinho sente falta. Sente falta. Nós tivemos um caso aqui que foi chocante. E que o bebezinho, ele, assim, a gente falou, não é que ele pulava, né? Mas ele chacoalhava no berçário. Convulsão até... Da abstinência, querendo aquela, né? Precisa, o organismo queria aquela droga. Ele está acostumado mais com aquilo, né? Porque é a mãe que está alimentando aquela criança. Que dó. Põe. Dó. Olha que ponto nós chegamos. Depois nos chamamos de seres humanos. Sim. Olha, nós vamos falar de... Os animais tratam melhor dos seus filhotes. Trata. Vai pegar um filhote de gato com a mãe do lado. O Léo levantou uma questão aqui, eu passo. Daniel, em relação a essa estruturação que o Conselho tanto precisa, tanto de equipamento quanto de suporte, aquele famigerado dinheiro guardado pelo Conselho Municipal, o CDMDCA, não do poderia... Conselho da Criança e do Adolescente. Municipal, não poderia ser usado uma parte, pelo menos, para dar estrutura digna aos conselheiros? Boa pergunta, boa fala. Estava falando na fala. casa aí de coisas de 5 milhões. Então, na verdade, chegou a ser, acho que 4, 6 milhões chegou agora, né? Não pode. Porque o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o CMDCA, ele é exclusivo para criar políticas públicas que beneficiem crianças e adolescentes. Então, o financiamento, esse dinheiro é utilizado para financiar projetos que vão atender crianças e adolescentes. E esse dinheiro, normalmente, posso complementar? Normalmente chega ao fundo, né? Que é chamado fundo da criança e do adolescente, ele já é direcionado para algum projeto. Você não põe o 10 mil reais lá.
Certo. Olha, esses 10 mil reais que eu vou colocar aqui é para fazer isso. Ou seja, ele aqui. já chega direcionado. Um projeto, é Não, isso? né, era assim, ele poderia direcionar para uma instituição, para uma organização da Sei. sociedade civil, né? Sim, sim. Hoje não, o que as pessoas fazem é depositado ali, porque as organizações têm que apresentar para o CMDCA os projetos que ela tem, o quanto vai custar, o que vai beneficiar e qual a faixa etária que vai atender. Certo. O CMDCA aprovando, aí é feita a liberação desse dinheiro para que o projeto aconteça. Agora, a administração do Conselho Tutelar, gestão, o dinheiro, ele é exclusivo, Custeio. é obrigação do município, do gestor municipal. Entendi. Seriam projetos mais de formação cultural e educacional para crianças. né? Educacional, Sim, cultural, uhum. e conforme, fala assim, por isso que é importante a Contraturno. estatística nossa do CIPIA, Sim. porque ele vai detectar quais são as maiores violações que Guaratinguetá tem, Uhum. então aonde os projetos têm que ir para atender aquela necessidade maior. Entendi. Vice? Vice. E qual você acha que é? Hoje eu, sinceramente, do jeito que a gente está trabalhando, eu não sei dizer para você. Porque a gente não Não consegue. tem dado. A gente tem até dado. tentou fazer uma estatística manual, você entendeu? Mas o CIP, ele vai coletar todos os dados. Ele vai saber para onde você mandou, você entendeu? Então, ali ele vai ter, olha, foram tantas requisições para saúde, tantas por coisas, porque a gente tem que fazer isso manual. Com o tamanho do trabalho que a gente tem, eu tenho que parar para fazer essa estatística. Relatório na sendo caneta? que eu tenho um programa do governo que é de graça, que eu poderia fazer, que faz isso para mim, e deixa eu livre para trabalhar com crianças e adolescentes. É umas coisas que... Gente. Bom, Mas isso é geral, viu? Isso não é em Guaratinguetá. Infelizmente, Infelizmente. isso é cultural, esse abandono do Conselho Tutelar. Isso é cultural. Isso é na maioria das cidades. sabe por quê? Porque o Conselho Tutelar mostra o lado feio da cidade. Exatamente. Mostra a falha da administração. Porque qual é o futuro? O futuro é a criança. Mas não é uma lógica assim para eu caminhar junto e fazer a coisa andar? Não melhora a imagem? É assim que a gente pensa. Não Porque é? a partir do momento que você concentra a atenção para criança e adolescente, a sua cidade vai ter melhores adultos ali na frente. Exato. Hoje nós não fizeram nenhum novo líder, nós não temos ninguém para ser candidato a prefeito em Guará, para ser candidato temos a vereador. novos nomes. Nós não temos novos nomes, nós não temos, não foram criados. Sim. Aliás, se você olhar bem, é nacional isso, né? Não tem. Não, exatamente. Parece É que quem nacional toma isso. conta do... Não, essa bola é minha, só eu que vou brincar com ela, ninguém mais. Eu vou para casa agora. Parece que se criou um mecanismo de que ninguém tem acesso. Exatamente. Só os que já estão ali. Só- Exato. Exatamente. Não é? Falou É. isso. Você Exato. falou Aqui, tudo. essa turminha é minha, aqui ninguém entra. Aqui ninguém Eu sou entra dono mais. da bola. E quando só chega eu alguém entro. querendo fazer, é anulado. Exatamente. É um Anulado. país bom. que nós Esse estamos, gol né? é anulado. Então, e acaba desestimulando pessoas lógico. que poderiam fazer a diferença, você entendeu? Sim, sim. Porque assim, elas já se sentem enfraquecidas. Elas até tentam ter voz, fazer alguma coisa, mas elas se sentem enfraquecidas para entrar nesse mundo. Exatamente. Né? Olha, nós precisamos... 3 computadores. 3 Com câmeras. Com câmeras. Né? Com Não, câmeras. nós até Câmera. temos. Eu preciso de 3 computadores que funcionem. O meu eu ligo ele, tem semana... Não, tem semana que ele funciona. Mas não Essa tem. semana, Mas tem não tem. segunda-feira, eu É. ligo, ele fica pitando e não abre a tela. Jesus. Ele fica pi, 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 Mas quando não eu tem desligo. um pessoal de TI que faz um levantamento de equipamento? Não, tem um pessoal que presta assistência Sim. para prefeituras, teve lá, olhou, o da Meire queimou a fonte, precisa trocar, não foi trocar até agora. Mas o meu, da Luciana e da Eliana, é do primeiro kit. Ele tem mais de 20 anos. Olha, Jesus, o 20 anos? 20 anos. Equipagem. O governo federal dá. Abre Ou será que todo nós vamos ano. ter que pedir uma emenda parlamentar? Né? Então, mas a emenda parlamentar, é isso que eu falo. Tem ali a emenda parlamentar, você usa para outras necessidades. É. Olha aqui, as mesas que a gente tem no Conselho Tutelar, agora que você está falando, eu vou dizer. Quem fez a doação para nós foi a Caixa Econômica Federal, de que ela estava descartando. A maioria das mesas. As mesas que eram do... As cadeiras que a gente está usando hoje foi uma colega, a doutora Aline, que cedeu para mim, porque ela ia mudar o escritório dela, ela fez tudo novo, ela cedeu umas cadeiras que é onde estão sentando. Porque os móveis vão estragando e não são renovados.
Você sabe que essa fala sua aqui vai sobrar pra nós e pra você, né? Vai Mas não sobrar tem pra você. problema. Não estão falando mentira, estão falando mentira? Eu estou aqui na defesa de criança. Eu não posso fechar os olhos por Verdade, isso. Leila. Porque quando o meu trabalho fica difícil pra mim, fica difícil pra eu atender essa E criança. nós, como comunicadores, a gente tem que Né? falar. A gente Tem é a que voz mostrar isso aqui. da sociedade. Tem que E outra mostrar. coisa, a gente precisa. Não é só o falar, ó, parabéns, bonitinho que você fez. Primeiro, O município e essa gestão tem conhecimento dessa necessidade desde que tomou posse. então já E nós faz já mais de estamos no ano. segundo ano. Já Desde dá o pra ano fazer alguma passado. coisa, Dá né? pra fazer alguma coisa. Dá pra Primeiro fazer ano eu alguma até coisa. entendo, tinha muita bagunça. Não, né? exatamente. A gente até entende. Nós estamos colaborando, você Sim, entendeu? sim. Fala assim, nós não vamos na Eu rede não social entendo fazer... não, viu? Mas nós não vamos na rede social ficar falando estardalhaço, porque Não. a gente quer resolver diretamente com o gestor. Sim, sim. Acontece que não está acontecendo. Não tá tendo resposta. Não estão tendo resposta, você entendeu? Aí é que tá. Então, Gente, isso, então, e eu eles vou já dizer pra você, eu com a Mirelle, É. a Mirelle confirma isso, os outros estão há 6 anos, nós duas estamos há 10 anos. Eu digo pra você, nenhum dos 3 que passaram por nós, Francisco, Carlos, Soliva e Júnior, até agora atendeu as necessidades do Conselho Tutelar. Nenhum. Eu Dito. vou dizer pra você, eu até agora não vi, eu cheguei até a conversa até com o pessoal da atual gestão, eu falei que se fizer vai ser o primeiro a fazer, então ele podia fazer acontecer. Aí, Ou seja, Juninho. você ainda está esperando os 4 anos, né? Eu tô esperando. Até o último eu dia. não desisto nunca. A esperança mora dentro de mim. Então, Juninho, Se eu tá na... desistisse, eu já Júnior. teria desistido do Conselho Tutelar. Porque eu vejo o quanto sim, é difícil lógico. aquele trabalho, mas eu não vou deixar de fazer. Porque se eu tirar uma criança da violação, eu já estou feliz. Agora, imagina se você tivesse todas as ferramentas ali. Então, não seria maravilhoso? Não. Se eu tivesse uma rede de proteção fortalecida, Sim. que eu tivesse um pessoal para atender as crianças e adolescentes de Guaratinguetá, não tivesse que ter fila. Seria maravilhoso. Seria. Esse é o sonho do conselheiro tutelar. Sim. É por isso que as pessoas falam, vou mudar para os Estados Unidos, lá tudo funciona. Ah, se eles soubessem. Se aqui tá ruim, eu garanto para você que lá tá pior. Pois é, pois é, pois é. Eu conheço Pois é. a realidade. Tá É, muito não. pior. Tá muito É que pior. o pessoal só vê o bonitinho que eles mostram. O marketing deles é bonito. É ver o mundo mas não vê o outro lado. mágico Né? americano, né? É. O Não vê a periferia que lá tem. Green Card, O Green eles só vê Card. isso. Só vinha o Não Green mostra a Card. periferia que tem também. Em 2016, eles já estavam com uma população em situação de rua, em 2016. Olha pra você ver. Você entendeu? Agora imagina agora em 2026. Pós-pandemia. Porque a gente sabe, os Estados Unidos, a China é a dona do mundo. Sim. Né? Ela só não apresentou as garras. Mas todo mundo sabe. Ela tá e eles quieta estão lá. tentando resistir. Ela está quieta, porque ela não é de briga. Ela quer conciliação, ela quer parceria. Ela está certa. A gente está num mundo globalizado, a gente tem que dividir, a gente tem que participar. E os Estados Unidos ainda quer usar força. Adorei a isso aí. fala, agora mudando um pouco, entrou a fala do premier alemão essa semana, que o presidente americano pediu ajuda para passar os navios no Estreito de Hormuz, né? Aí o premier alemão falou assim, pediu para a União Europeia, né? De jeito nenhum, essa guerra não é nossa, é sua. Agora, bebê, quero ver o que você vai fazer. Exatamente. Agora quero ver. Bem, voltando É agora. igual aquele homem que era macho pra caramba, quando colocou ele numa situação de perigo em 4 paredes assim, nossa senhora, ficou doente imediatamente. Nossa senhora, Ele mostrou quem é, né? Guará é fã, hein? Guará é fã. nossa senhora, menino, como é que era, né? Era macho, que era uma coisa bonita. Bom, deixa Bem, lá. voltando. Isso acontece todo dia e tem muitos Sim. desses aqui na Não, tem, rua. exato, Tem. exato. Tem, nós estamos vendo aqui o tenente todo coronel que momento. matou a mulher, o outro que mata. Nós íamos falar para a violência da mulher, né? O feminicídio, no fim Sim. falamos de conselho tutelar. Mas estão relacionados, viu? São violências que estão relacionadas. Estão, né? Estão. Totalmente relacionados. Porque uma mãe que é vítima de violência acaba tornando os filhos também vítimas Vocês de sempre violência. acompanham esses casos Sim, também. sim. né? E a grande preocupação nossa de tirar a mulher dessa situação de violência é porque se cria para a filha, ou para o filho, né,
que aquilo é comum, que o casal convive daquela forma, você entendeu? Então, quando você tem um pai que é mais bravo, que fala de forma agressiva com a mãe, e às vezes chega até a agredir fisicamente, a menina começa a entender que quando é um mau marido, ele é daquele jeito mesmo, porque o homem é daquele jeito, mas não é. O exemplo dela foi o pai. O exemplo foi o pai. Vai se manter numa rotina, você entendeu? E a gente não consegue quebrar essa violação e mudar essa rotina dessa menina que amanhã vai ser mulher. Difícil. É isso. Muito difícil. Isso. Repetição de script. Olha, eu acho que você tem que voltar mais vezes. Estou à disposição. Tem que voltar mais vezes. Se você é empresário, tocou o seu coração, né? Acho que pode, não pode? Você pode receber doações? Eu pode acho receber. que daí parece que doa pro gestor, pro município, e o município direciona o conselho tutelar. Direto na assistência social, será que é isso? Na verdade, daí eu não sei, porque daí tem que vir pelo CNPJ do município, então eu não... Mas se tocou o seu coração e quer ver o conselho trabalhando, né? Vocês já trabalham. Falta ferramenta melhor para você continuar exercendo, né, um trabalho de maior qualidade. Uma ferramenta adequada. Ninguém quer um computador top, um do iPhone. Ó, você que está vendo aqui, ó, a gente tinha aqui um pedestal que era diferente, eu tinha que ficar aqui todo curvado. Trocou o pedestal levanta, baixa, né? Agora tá bom, né? Tá bom, meu. Esse aqui meu, de vez em quando ele cai, mas eu levanto. É que você mexe nele. Não vai nele. criar uma doença ocupacional, não vai tirar você, afastar você do trabalho, trazer prejuízo pro... Eu trabalho melhor, né? A gente entrega, consegue entregar o que é melhor para os nossos ouvintes e vocês também vão continuar melhorando cada vez mais o trabalho. Olha, parabéns. Doutora, obrigada, hein? Doutora, obrigado. A gente ia falar sobre violência, né? Mais né, profundo, né? Junto com a Janaína, que também acho que não teve um contratempo, não pôde comparecer. Mas vamos voltar mais vezes para falar do conselho, do trabalho do conselho, para que a população pare de ter medo. O conselho não é vilão. Não. Ele não é inimigo. Não somos. É parceiro da família, defensor da criança. Você precisa ver como é gratificante quando você chega para uma família que, lógico, ela cria uma certa resistência, até porque ela não te conhece, né? Lógico. Você é um estranho para ela. Mas depois que você consegue fazer essa relação de afinidade e que ela começa a entender qual realmente o serviço e que ela tem acesso àquele serviço através e eles vêm e falam assim, obrigado, que nem precisava dizer obrigado porque é o nosso trabalho e é isso que a gente queria, para eles entenderem, nós estamos aqui com vocês. Ver uma família feliz juntas, nossa, criança na escola, isso saudável. É muito gratificante. É isso. Muito. É isso que a gente quer para o nosso município. É isso que a gente ganha enquanto conselheiro tutelar. Parabéns, viu? Parabéns. Neuza! Sim, eu vou levar meu carro lá na TF. Não, amanhã não volto. Que isso, amanhã é sexta-feira. Não. Vamos fechar a semana. Sextou! Eu aposentei. Eu ainda não. Vem fazer companhia pra mim. Eu também ainda não. Não me deixe só, fala pra ela. Não me abandone. Até amanhã, então. Vai lá. Quem não chora não mama. É isso aí. Obrigado a você que acompanhou. Tá tudo lá no nosso Facebook, no Spotify. E eu só tenho a agradecer. Eu volto amanhã a partir das 9. Amanhã a Neuza vem. Ela fala que não, mas vem sim. Eu vou almoçar no Ganiz agora. Agora? Eu vou almoçar no Ganiz e levar meu carro na TF lá, que tá com um probleminha aí, não sei, no pneu, alguma coisa, porque essa quantidade de água, né? Você passa e tem buraco. Buraco agora é moda. Até a Nova Dutra na CCR-SP agora deixou o buraco na Dutra. Aderiu. Buraco é moda agora. Deve ser. Não, vamos ser um pouco mais equilibrado aqui. Não dá pra você consertar um buraco nessa chuvarada que também não para, né? Perdão. É complicado. Hoje eu vi uns coitados, uns homens lá cortando grama. Nossa. Os coitados, eu falo, meu Deus, eles estão cortando para criar mais força. Eles cortam, vem a chuva, nasce de novo. Eles cortam, vem a chuva, dependendo do local, ele termina a rua e volta. Volta, não tem jeito, né? Verdade. Aí se não faz, a população reclama. Ô, gente, tem que ter bom senso. Não. Era essa a palavra, bom senso. Estão fazendo. Hora que dá, vai fazer, não é? Olha, eu moro em chácara e vou dizer pra você, uma semana de chuva, você começa a achar onça no quintal. É bem assim. Isso aí. Tchau, gente. Obrigada. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Ponto de Vista, um espaço dedicado à troca de conhecimento, debate e reflexão sobre os mais variados assuntos. Aqui, sua opinião tem valor. Apresentação, Daniel Ramos.